Oi, gente. Então, agora nós vamos começar a nossa discussão sobre o tema. O tema que nós vamos trabalhar hoje, ele inaugura uma série de temas que terão como reflexão a atual situação de pandemia na qual nós nos encontramos. O propósito desse trabalho é que criemos uma reflexão sobre quais são os impactos de uma pandemia de uma pandemia nas proporções em que essa pandemia alcança, que tipos de efeitos essa situação produz na economia, na sociedade, na esfera pública da saúde, no governo, na instabilidade emocional da sociedade. Então, esse é a nossa proposta nesses momentos. Eu suspendi temporariamente os temas que estavam programados para que nós pudéssemos criar, a partir dessa situação, uma reflexão sobre o mundo e a pandemia do coronavírus. Então, o tema de hoje fala sobre a necessidade de investimento na pesquisa científica no Brasil. Um tema mais direcionado para o Brasil, mas com um olhar para o mundo, né? Porque quando falamos da situação que estamos vivendo, ela se repercute no mundo. Mas como tudo isso se manifesta na sociedade brasileira. Então, para que a gente consiga fazer essa reflexão bem, eu proponho a vocês primeiro, assim, eu fiz aqui algumas sugestões de possibilidades de introdução para esse tema. Quais seriam os mecanismos, né? Quais seriam as formas de estabelecer uma boa introdução, tá? Claro, você não tem que fazer uma introdução parecida com a minha, você só tem aqui uma orientação, um caminho que pode te levar à sua forma de escrever. A primeira que eu fiz, eu usei um modelo de alusão histórica, ou seja, vou buscar um passado histórico mais um contraste. Eu usei dois elementos, um fato histórico e uma oposição, uma situação de contradição. Desenvolvido na França no final do século XIX, o positivismo encontrou nas terras tropicais brasileiras um lugar de adesão. Orientados pela lógica, os pensadores positivistas afirmavam ter na ciência a única religião da humanidade. No século XXI, porém, o que se constata é exatamente a visão oposta. Isto é, a sociedade brasileira não só se afasta de uma postura científica, mas também a desqualifica. O que significam as reticências? Que você precisa montar sua tese. E aqui eu fiz um mecanismo para fazer a contextualização, trouxe uma área de conhecimento que tem a ver com o tema e que, de preferência, você deva usar depois no desenvolvimento do seu texto. O ideal é que o elemento que aparece na introdução, como uma forma de abrir a discussão, seja recuperado em algum momento durante o desenvolvimento, para deixar claro para o corretor que aquele elemento que abre o texto, ele faz parte de um projeto maior. Tá? Então, como a gente falou lá na discussão sobre a estratégia, que o positivismo é a base do que formou a República Brasileira, essa escola filosófica, então você pode aproveitar melhor essa ideia. Uma outra que eu estou mostrando aqui é só alusão histórica. Eureka! A famosa frase atribuída a Arquimedes de Siracusa revela o contentamento do cientista a alcançar a resposta a um complexo dilema. Analogamente ao pensador grego, vários pesquisadores do século XXI também enfrentam desafios para atingir seus objetivos, os quais vão desde a falta de infraestrutura para o trabalho, chegando à desqualificação do papel da ciência na sociedade. Nessa introdução, eu estou usando a frase famosa, né, da Eureka, que indica descoberta, conseguir, para que você veja que tem que haver relação entre o que nós usamos para contextualizar o tema e o assunto desse tema. Então, como eu estou falando de ciência, a frase do Arquimedes, ela traz a ideia da ciência e da descoberta. Tá? Outra sugestão é uma citação. Estou usando uma citação direta nesse caso. Você não é obrigado a usar uma citação direta,
mas estou usando a citação direta. A razão é o passo, o aumento da ciência é o caminho, o benefício da humanidade é o fim. Para Thomas Hobbes, a ciência traria melhorias para todos os homens. Contudo, a realidade contemporânea atesta que, embora seja fundamental para o desenvolvimento social, o trabalho científico está muito mais comprometido com a manutenção do poder do que efetivamente garantir um tratamento igualitário aos indivíduos. Ou seja, nesse tema, eu estou mostrando, né, um pensamento do Hobbes, que a ciência é o fim, é o benefício da humanidade, mas aí eu faço uma contradição a Hobbes, aquilo que eu disse lá no desenvolvimento. Eu estou dizendo que, embora Hobbes veja a ciência muito positivamente, na realidade, isso não acontece. Por quê? Aí você pode falar durante o texto que a ciência, como ela é cara, como ela é um mecanismo de detenção do poder, como ela é uma forma de estipular quais são as nações mais hegemônicas, a ciência acaba, de alguma forma, exercendo um controle político, econômico e social. Então, ela não é tão igualitária. Isso pode ser muito bom no teu projeto de texto, se você colocar todas aquelas questões que colocar questões sobre como é difícil para um país como o Brasil romper com essa visão de não investir na ciência. Uma outra sugestão, uma sugestão um pouco mais poética, que também tem muita relação com o tema. A Terra é azul. Há mais de 50 anos, o astronauta russo anunciava para o mundo uma descrição sobre o cosmos. No entanto, em plena era de revolução digital, enorme parcela da população não acredita que o homem tenha ido à Lua. A esse respeito, o questionamento da ciência e as reticências indicam: você tem que botar a sua tese. Se a introdução não apresenta o teu posicionamento, ela tem grave defeito. Tá, gente? Então, esse é um ponto muito importante para um tema tão sério e tão possível. Vamos ver, assim, os tipos de levantamentos que eu coloquei, que eu acho que vocês também podem continuar usando e que são muito positivos. Todo esse material vocês têm, vocês vão receber esses slides. Sugestão também de introdução. Você pode usar algum elemento que está colocado aqui, logo no início das argumentações. A pesquisa Global Wellcome Monitor, de 2018, ela monitorou a confiança das pessoas na produção científica no Brasil. Na verdade, essa pesquisa ela foi feita em 144 países, com 140 mil pessoas. E no Brasil, alguns resultados são bem interessantes, porque dão um termômetro do que é a sociedade brasileira e como a sociedade brasileira está em conflito com a visão da ciência. Então, nessa pesquisa, o resultado foi que, no Brasil, 35% das pessoas dizem desconfiar da ciência. E 23% acreditam que a produção científica não beneficia a sociedade. Ainda nessa pesquisa, 1 em cada 4 brasileiros acredita que a ciência não contribui em nada para o país. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros acredita que, de fato, a ciência não tem nenhum reflexo positivo. Ou seja, pensemos nós, nesse momento em que estamos aqui, tendo uma aula à distância, uma aula remota, o que seria de nós sem esse mecanismo? Isso é ciência, telecomunicação é ciência, internet é ciência. Alguém pensou isso, isso foi projetado, né? Então, pensa num país que usa tanto a tecnologia e que diz não acreditar na ciência. 75% das pessoas também no Brasil disseram: a ciência discorda da minha religião. Ou seja, as pessoas querem conciliar uma visão da ciência com a religião em que elas acreditam. Há outras sugestões que vocês podem usar para começar essa introdução, para fazer essa introdução, um repertório artístico, né? Quando os astronautas foram à Lua, repertório musical, para quem tem mais dificuldade. Quando os astronautas foram à Lua, eu fugi com eles, me joguei por aí. É uma música do Biquíni Cavadão, né? E aí faz o contexto com a ciência. Tendo a Lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares.
e aí você pode usar esse contexto do Paralamas do Sucesso, né? Aí já tem aí a Terra é Azul, Eureka. Você pode usar também um flash, Galileu Galilei, Darwin, Einstein, não importa em qual momento e em qual área, a ciência ela é um definidor de novas esferas sociais, aí você vai colocando, né? A ciência é o grande antídoto do veneno do entusiasmo e da superstição. Se eu não me engano, essa frase é do Stuart Mill. Então, você vai usando o que você achar melhor. Bom, quais são alguns dos possíveis levantamentos que você pode fazer para um tema tão atual e tão relevante quanto esse? Acho que você pode começar falando sobre a redução dos investimentos na ciência no Brasil. O que representa para um país como o Brasil, um país ainda subdesenvolvido, um país com um histórico de economia tão dependente da agricultura ainda, o que representa não investir na ciência. Então, a redução de investimento na ciência consolida um atraso histórico, consolida um papel de país, um país com um papel secundário no mundo. Ou seja, nós não assumimos um protagonismo histórico. Você pode falar disso falando exatamente na questão do investimento. Então, por exemplo, em 2010, o Brasil tinha, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura, que é essa sigla que está aí embaixo, né, o MCTIC, que não, na verdade, agora não tem mais Ministério da Ciência, é só o Ministério da Tecnologia, Inovação e Comunicação. Em 2010, o nosso investimento para a ciência era de 10 bilhões de reais. Em 2017, esse investimento cai de 10 bilhões para 4 bilhões e meio, ou seja, menos da metade. O que aconteceu, então? Então, a gente já sabe que houve uma crise mundial, uma crise financeira. Mas, mais do que isso, você precisa lembrar que, em 2016, o Brasil viveu um momento político muito conturbado. A saída da presidenta e a entrada do Michel Temer, ela criou outras perspectivas. Com a entrada do Michel Temer, nós tivemos aí uma PEC, chamada PEC 95, também conhecida como PEC do Fim do Mundo. E nessa PEC, assinada em 96 pelo Congresso, ficava determinado que durante 20 anos o Brasil não poderia ter um investimento que ultrapassasse um teto de gastos. Nós ainda estamos, lógico, né? Isso foi em 2016. E essa PEC ela determinava corte na área da infraestrutura, na área da educação, na área da inovação. E aí, em função disso, há uma redução muito drástica no investimento na área científica. É importante ressaltar que 10 bilhões já é muito pouco para investir em tecnologia e inovação. Em 2019, no atual governo, esse investimento, que já era de 4,8 bilhões, cai para 1,4 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil está na contramão do mundo. Se a gente compara o Brasil com outras nações, e aí a gente está falando de nações que também estão exercendo um papel de buscar avanço, Coreia do Sul, ela não tem exatamente um orçamento, ela tem uma parte do PIB. Então, a Coreia do Sul tem 4,3% do seu PIB, Israel 4,2%, Japão 3,4%, China e Estados Unidos 3% do PIB. Ou seja, esses países eles não separam um valor, eles têm um montante já da produção total da nação destinada à área científica. Porque essas nações reconhecem, sabem o que representa ter desenvolvimento de tecnologia no seu próprio país. O quanto isso representa de emprego, o quanto isso representa de melhoria no seu PIB, o quanto isso representa de geração de riqueza e protagonismo histórico dessas nações em relação ao mundo. Então, quanto mais o Brasil demorar a investir, menos chance o Brasil terá de alcançar esse patamar. Uma outra questão muito importante é que, ao não investir em ciência, há uma perda na capacidade de produção tecnológica interna do país. Quando o Brasil não investe, essa sua capacidade de gerar emprego, essa sua capacidade de aumentar a produtividade, ela se dilui.
E o que acontece? O Brasil compensa esse não investimento na ciência interna exportando matéria-prima de altíssimo valor agregado, matéria-prima muito estratégica, inclusive matérias-primas que são essenciais para o desenvolvimento da tecnologia no mundo, como o grafeno, o nióbio, alguns minérios de ferro. Então, o Brasil ele acaba ficando submisso a um processo de neocolonialismo. É como se o nosso país continuasse exercendo o mesmo papel que exercera quando colônia, né? Se limitando a produzir riqueza para que ela seja exportada. Se o nióbio que nós temos, o próprio pré-sal, alguns dos minérios de ferro, se revertessem dentro do próprio país em uma indústria tecnológica, se eles fossem aplicados num processo de manufatura que fosse tecnológico, nós teríamos um rendimento muito maior e uma competitividade no mercado externo. Mas quando todo esse material que nós temos vira apenas matéria-prima para ser exportada num valor muito abaixo de mercado, nós perdemos a competitividade. Nós acabamos nos limitando a ser uma nação extrativista em pleno século XXI, exportando uma matéria-prima extremamente valiosa, mas porque não temos o potencial de desenvolver uma tecnologia própria dentro dos limites nacionais. Então, é importante que você discuta isso. Quantos jovens, quantas áreas de tecnologia poderiam ser melhor desenvolvidas caso nós tivéssemos mais laboratórios, mais oficinas de pesquisa para essas áreas. Inclusive, por exemplo, a FAO, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação no Mundo, né, ele dá um dado que só em 2015, o total de lucro com produtos de diversidade florestal no mundo foi de 230 bilhões de dólares. O Brasil é um dos países com maior potencial de diversidade florestal no mundo. E aí, quando a gente fala de diversidade florestal, a gente está falando de alto potencial de material para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos, que é uma indústria que não consegue ver crise. E o Brasil ele se limita, muitas vezes, a permitir com que essas riquezas sejam exploradas por nações estrangeiras. Né? Por exemplo, a Alemanha conseguiu patentear já há algum tempo a nossa rapadura. O Brasil conseguiu reverter esse processo, mas demorou muitos anos, precisou ir para um tribunal internacional. O Japão já patenteou o nosso cupuaçu, assim como o Reino Unido. Então, há muito potencial de interesse de matérias-primas que estão na Amazônia, que estão em áreas da Caatinga, mas que exigem certo controle de qualidade, investimento, demora, mas convencionou no Brasil, e aí é importante que você discuta isso. É muito perigoso quando autoridades, pessoas que exercem cargos públicos, inclusive usando as mídias sociais, se utilizam do poder e dessa forma de informação para transformar a universidade num espaço desprestigiado diante da sociedade. O que acontece hoje no Brasil é o caminho exatamente contrário. Há um interesse muito contundente de fazer a população acreditar que a universidade pública é um espaço de desordem, improdutivo, que as pessoas gastam tempo ali usando drogas, desperdiçando o dinheiro público. Na verdade, o caminho é exatamente o contrário. De acordo com o próprio Ministério, antigo Ministério da Ciência, 95% de todo investimento em pesquisa e em ciência no Brasil é feito pelas universidades públicas. São elas que incentivam a pesquisa. Então, há um interesse importante em fazer a sociedade acreditar, credenciar que a universidade pública não traz benefício à sociedade
que ela efetivamente é uma inimiga da sociedade, porque aí nós poderemos converter esse espaço ou num espaço privado, ou transformamos esse espaço que não interessa agora que se desenvolva, por vários motivos. Alguém se beneficia muito, principalmente quando falamos no estrangeiro, de que o Brasil continue se mantendo uma nação que gera apenas matéria-prima, ou seja, é um modelo da globalização. A globalização ela tem esse lado perverso e cruel que submete as nações periféricas a um processo de não protagonismo sobre as suas próprias riquezas. Uma outra questão é como há pouco investimento na área da ciência, como há um desprestígio do olhar sobre a ciência. Hoje, no Brasil, nós sofremos de uma forte evasão de cérebros. Ou seja, o que isso representa? De acordo com a União Estadual de Estudantes de São Paulo, quase 30% dos jovens com alto potencial intelectual. O que eu estou dizendo? Gente que está fazendo mestrado, gente que está fazendo doutorado e que simplesmente não vê condições de continuar estudando ou levando sua pesquisa a sério no Brasil. Muitas vezes, corte de verbas que vão, além de paralisar várias pesquisas, vão fazer com que todo o material que já tenha sido levantado se perca. Então, muitas vezes, esses cientistas, esses pesquisadores acabam sendo obrigados a deixar o Brasil e vão desenvolver essa pesquisa com vários tipos de benefícios no exterior. É o que aconteceu, inclusive, com a doutora Suzana Herculano Rosel, da UFRJ, uma especialista em neurociência. E olha, o que eu estou dizendo? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que é preciso que a ciência esteja ocupando os seus lugares. É preciso que haja gente com qualidade, gente que esteja preparada para um determinado ofício no lugar certo. O Brasil, por exemplo, ele não tem fábricas para produzir produtos de biomedicina, produtos biológicos, com enzimas necessárias para o kit do Covid-19. Nós não temos, inclusive, materiais plásticos necessários, como tubos, pipetas, para fazer reação, diagnósticos e agilizar isso de uma maneira mais rápida. Então, essa nossa visão desqualificadora da ciência, ela é uma representação de atraso em todos os setores. Então, o que acontece hoje no Brasil, você pode associar a um mecanismo meio que de escravidão meio que moderna, uma escravidão de uma outra ótica. Porque se a história do trabalho no Brasil nasceu com a escravidão, com a exploração do negro, com a escravidão e um trabalho compulsório sem remuneração, de alguma forma, de certa forma, quando cientistas, quando pessoas muito qualificadas não conseguem se estabelecer no país e gerar desenvolvimento e riqueza e acabam saindo daqui para fora, essas pessoas, de alguma forma também, continuam produzindo para um senhor, continuam produzindo e fortalecendo a riqueza daqueles que já são ricos. Ou seja, grandes nações acabam se privilegiando desses cérebros e há essa evasão de cérebros que acaba reduzindo todo o nosso potencial de descobertas, de inovação. O mais interessante é que, quando a gente pensa dentro dessa questão, nós sabemos quão difíceis são as restrições de migração. Mas, quando se tem um interesse a partir dessa visão, e aí você pode pensar no Pierre Bourdieu, quando se pensa no capital cultural que representa ter alguém... Quanto tempo se leva para formar um neurocientista? Quanto tempo se leva para formar um doutor? Então, toda a abertura há para esses cérebros. Ou seja, de alguma forma, todo esse conhecimento, todo esse investimento nesse capital cultural vai beneficiar uma nação que já é poderosa, que já é rica e que vai aumentar
o seu monopólio intelectual em detrimento de uma nação como a brasileira. E aí seria importante você associar também a história da educação brasileira. Se todo cérebro que se expande, ele simplesmente é obrigado a sair, como é que vamos ficar? Porque quando falamos de educação no Brasil, nós enfrentamos ainda muita dificuldade. Fomos um país que demorou a reconhecer a educação como uma obrigação do Estado. Somos um país que demorou a reconhecer o papel fundamental da educação pública. Ou seja, isso tudo nos empurra para um século XVI, para um século XVII. É como se nós estivéssemos retrocedendo no tempo. E vamos passar a servir aos senhores, não só com o nosso trabalho braçal, como era na escravidão. Claro que o escravo não servia apenas com trabalho braçal, havia muito mais cultura, claro, mas continuamos de alguma forma fazendo isso, embora remunerados. Mas desenvolveremos riqueza para nações já hegemônicas. Então, esse é um ponto crucial. Aí você precisa pensar que a OCDE, né, o nosso presidente vive falando muito da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das entidades mais importantes do mundo quando se pensa em desenvolvimento econômico e educação. A OCDE, em 2017, ela fez uma análise sobre a sociedade brasileira e qual era o perfil da educação brasileira e da capacidade de fazer com que essa educação gerasse possibilidade de trabalho e emprego. E no resultado da pesquisa da OCDE, em 2017, é que 70% da população brasileira, de 15 a 65 anos, 70% é analfabeto funcional. Ou seja, é um indivíduo que lê algo básico e simples, mas não consegue explicar aquilo que leu. E aí a gente vai entendendo por que é necessário continuar convencendo as pessoas de que a ciência e o conhecimento são rivais, são desnecessários, porque aí os charlatães, né, os grandes usurpadores, eles vão sempre se prevalecer sobre isso. A gente pode pensar, inclusive, no Vale do Silício, na Califórnia, uma região que é considerado o templo da tecnologia no mundo e que tem uma série de sotaques diferentes ali. Não importa se é do México, se é da Síria, se é da América do Sul, o importante é o tipo de contribuição intelectual que se dá. Ou seja, as grandes nações sempre filtrando alguma forma de riqueza. Agora, é importante que você lembre que a riqueza do capital cultural o capital cultural e a capacidade intelectual que vão gerar todas as outras riquezas. Ou seja, nós estamos reduzindo cada vez mais o nosso potencial de desenvolvimento, tá bom? Outra coisa importante, lembra de Michel Foucault. Michel Foucault fala bastante disso na microfísica do poder, quando ele associa que o saber gera poder. Ou seja, o saber gera poder quer dizer que nações que têm o saber, que têm a produção, que têm o controle tecnológico, terão o poder. Então, é como se a história ela simplesmente não mudasse o seu curso e permanecesse exatamente no mesmo lugar. Um outro ponto que você pode falar que está relacionado ao item anterior, são os cortes, né? Os cortes de bolsa, a paralisação que isso representa em pesquisas relevantes, na saúde, por exemplo, a descoberta de remédio depende de uma série de pesquisas, uma série de infecções que são causadas por bactérias resistentes a antibióticos. Tudo isso foi parado em função de cortes em bolsas do CAPES e do CNPq, duas grandes agências fomentadoras de pesquisas, né? A balbúrdia e a desqualificação da ciência, como eu disse. Um mestrando, por exemplo, no Brasil, ganha, em média, R$ 1.500. Ou seja, criou-se uma sensação no Brasil de que há um rio de dinheiro sendo desperdiçado na universidade quando se investe num garoto, num pesquisador, mas nós não fazemos o mesmo tipo de reflexão para o benefício, né, para todos
os benefícios que tem um deputado, um senador. Então, é preciso criar essa observação hoje na sociedade, né? Como é que se compara? Qual é o benefício que se dá para uma verba de um deputado e para um garoto que está pesquisando um remédio? Outra questão sobre os estudos neurológicos para doenças como Alzheimer, Parkinson, Zika. Tudo isso depende, às vezes, de projetos que são longos. Essa imagem que estou colocando é do próprio projeto do acelerador de partícula, que é um projeto especificamente brasileiro, né? O Sirius. Ele tem a luz de síncrotron, é para fazer ele tem uma perspectiva de gerar uma série de benefícios, desde energia mais barata, até mesmo um melhor exame de imagem para classificar doenças, gerar fertilizantes menos agressivos, mas tudo isso vai depender de algum tipo de investimento que vai gerar muito mais retorno a longo prazo. E aí, quando todos esses cortes são feitos, é como se todo esse dinheiro que se investiu para chegar até aqui, ele também fosse desperdiçado. Porque uma coisa que a ciência não consegue suportar é a descontinuidade. Então, além disso tudo, são materiais que vão ficando obsoletos. Uma outra coisa que você pode colocar é a burocracia no registro de patente, né? No Brasil é difícil se registrar uma patente. Primeiro porque exige-se muito papel, exige-se uma série de documentos. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial está aí no material, tem nome. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no Brasil, ele tem poucos funcionários, então ele não consegue dar uma análise. O banco de dados precisa ser atualizado, precisa ser ampliado. Então, tem mais de 231 mil pedidos aguardando registro. Em média, no Brasil, a demora para se fazer uma patente chega até 11 anos. Isso é totalmente fora de controle com o mundo. Isso é totalmente fora da realidade com o mundo competitivo. Às vezes, num país, leva 6 meses, 7 meses. Nós só conseguimos, o nosso instituto só consegue analisar por ano 19 mil e alguma coisa, quase 20 mil. A cada ano, 34 mil ficam aguardando. Ou seja, tudo isso retarda inovação em nanotecnologia, retarda inovação em tipos de atendimento hospitalar, variedade de alimentos resistentes. E é nesse setor que a gente está dizendo que a nação brasileira poderia estar exercendo um protagonismo maior. Hoje, o setor que usa um pouco mais de pesquisa científica no Brasil é o agronegócio. Exatamente por quê? Porque o agronegócio tem interesses de manter uma fronteira aí de poder econômico. Tá? Mas é preciso que a gente use a tecnologia para outras áreas, além do agronegócio. Então, é importante você criar esses elos nessa redação, destacar, por exemplo, o quanto o cenário da Covid-19 colocou em evidência que o setor de ciência no Brasil ele tem avanços, sim, como houve o sequenciamento do DNA, né, do Covid dentro de 48 horas no primeiro caso, já no segundo dentro de 24 horas. Tudo isso só foi possível porque houve já havia pessoas especializadas nisso, já havia gente preparada no Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, e no Instituto de Medicina Tropical. O quanto é importante sequenciar, né, o DNA do vírus para poder fazer os testes, mas aí esbarramos em produzir os nossos testes por conta da importação de reagentes e insumos, que além de serem caros, o processo é lento, ou seja, a sociedade brasileira já precisa ter um pouco mais, né, dentro da nossa realidade, de habilidades para talvez produzir um pouco mais do corona talvez não, porque é uma coisa nova, mas quantas outras doenças existem no Brasil e nós ainda precisamos de reagentes do exterior, né?
o quanto o BRICS hoje, países como Índia e China, tomaram a liderança nessa área de aparecerem como maiores produtores de insumos de biotecnologia no mundo. A China e a Índia são os maiores hoje no mundo. Então, o Brasil também pode atuar um pouco nesse setor, né? A Índia e a Coreia tiveram um resultado maior nessa questão do coronavírus, porque fizeram testagens em massa na sua população, né? Mas fazer os testes, realmente fazer os kits, gera um custo, gera um tempo, e principalmente porque, no caso, nós não estamos ainda preparados, mas a sociedade brasileira tem competência para isso. Preciso lembrar que, por exemplo, o último material sobre pesquisa avançada sobre Alzheimer, que gerou algum tipo de informação importante, foi realizada pela UFRJ. É a pesquisa que foi divulgada na Nature Medicine, que é um periódico assim, de importância para o mundo, na qual se falava sobre a irisina, que é a substância que tem um resultado ao fazer exercício físico e tem direta relação com a melhoria, né, do bem-estar de pacientes com Alzheimer. Ela foi feita na UFRJ, né? Também lembrar que a equipe multidisciplinar da Escola Politécnica da USP, uma equipe multidisciplinar da USP, ela desenvolveu um projeto de um ventilador pulmonar, com um projeto totalmente nacional, um ventilador pulmonar emergencial para tentar suprir a demanda de aparelho de respirador hospitalar, chamado de Inspire. Esse ventilador pulmonar, ele totalmente produzido no Brasil, a baixo custo, com tecnologia brasileira. O chefe dessa pesquisa foi o professor Raul Gonzalez Lima, e ele é especialista em engenharia biomédica da Universidade da USP. Então, assim, é fundamental que nós percebamos que existem uma série de possibilidades de a sociedade brasileira conseguir se colocar mundialmente dentro da questão da pesquisa, dentro da questão da ciência. Mas, para isso, primeiro, a gente tem que trazer a ciência para mais perto da sociedade, desmistificar essa ideia de que o cientista é um ser estranho, diferente. É preciso que as escolas já tenham um laboratório de ciência nas séries iniciais, para que nós possamos criar essa relação de familiaridade entre criança, ciência e sociedade, para que no futuro não haja tanta facilidade de transformar a ciência num inimigo da sociedade.